Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje nós estaremos abordando um fato extremamente importante e por isso eu peço que você possa ficar até o final do vídeo. O fato é de grande relevância, tá? E poderá ter um grande significado na sua vida e também para a vida de alguma pessoa que você porventura venha a conhecer. Por isso eu te peço, fique até o final do vídeo. Daremos início então, logo após a nossa vinheta. No capítulo 1 do livro de Eclesiastes, o seu versículo 9, está escrito o seguinte: o que tem sido, isto é o que há de ser, e o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Então, irmãos, com base neste texto, eu gostaria que os amados irmãos acessassem a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, os versículos 1 a 11. Eu não vou colocar todos esses versículos aqui para que o vídeo não se estenda demais, devido à gravidade do assunto. Tá bom? Então, considerando, irmãos, que nada há de novo debaixo do sol, podemos dizer de maneira acertada que o que hoje nós temos acontecendo nas igrejas está também baseado no que está constando o livro do profeta Isaías, no capítulo 34, versículo 1 a 11, conforme falei. Então observe, irmão, que nós temos atualmente, pastores que apacentam a si mesmo, ou seja, tudo que eles fazem é em prol de si mesmo, deixando de apacentar, de cuidar das ovelhas de maneira assistencial, com a ministração do ensino da palavra de Deus, aconselhando, admoestando, mostrando-lhes o caminho que se deve seguir, segundo a pregação do genuíno evangelho, cumprindo assim o propósito da vocação para o qual eles foram chamados. No entanto, irmãos, nós temos, não agravando a todos, é claro, porém a grande maioria dos pastores, principalmente os de grandes ministérios nas igrejas brasileiras, procedendo, irmão, com o que disse o profeta Ezequiel: comendo da gordura, vestindo-se da lã, matando o cevado, fazendo tudo menos apacentando as ovelhas do Senhor. O que é que nós temos visto atualmente nas igrejas, irmão? As igrejas estão sendo pintadas, de preto e empregada iluminação multicolorida, sendo retirado o altar, no qual desde o princípio dos tempos é reconhecido aquele lugar como sendo sagrado, o altar, e destinado à cerimônia religiosa, sendo este substituído pelo palco, que é um local utilizado para apresentação de peças teatrais, etc. Nós temos, irmãos, mudanças estas que estão sendo realizadas com o intuito de atingir o psicológico das pessoas que ali frequentam, para que elas tenham a sensação de bem-estar. Pastores que não conseguem mais, irmãos, evangelizar do Senhor Jesus Cristo, crucificado, e a sua ressurreição ao terceiro dia. Não é anunciada, irmãos, a salvação em Cristo Jesus, conforme Atos capítulo 3, versículo 19. Não se fala em pecado. Isso é coisa relativa, depende de como se vê esse assunto de pecado. Então, esse é um fato que não se aborda mais nesses lugares. São entoados, irmão, louvores antropocêntricos, onde a pessoa do ser humano é o personagem principal. E Deus está lá para servi-lo. Entende? Então, irmãos, nós precisamos observar. Não existe, irmãos, a cobrança da obrigação de viver uma vida de santidade, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nesses lugares não se fala mais disso. As ministrações, irmãos, são palavras de autoajuda, palavra de incentivo à busca de bens materiais,
compra de carro, casa, ganhar dinheiro, emprego. Jamais eles citam o que está lá escrito em Lucas capítulo 12, versículo 20, que diz assim: mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Logo, as bênçãos, na verdade, não são exclusivamente materiais. As bênçãos do Senhor são espirituais e são eternas. Não existe, irmãos, ministrações da necessidade de perdoar ao seu próximo, pois, como disse o Senhor Jesus, que se não perdoarmos ao nosso semelhante, tampouco seremos perdoados por ele naquele grande dia, conforme Mateus capítulo 6, versículos 14. Sabendo que há poder no nome do Senhor Jesus, pregam a cura a todo custo e consideram que o ápice da vitória é exatamente o fato da pessoa ter sido curada. Contudo, irmãos, de maneira alguma eles dizem que o que está contido lá em Lucas capítulo 17, versículo 20, que em se tratando de 10 leprosos, todos eles foram curados, todos os 10 foram curados, mas apenas um levou a bênção principal, que foi a bênção da salvação. Este porque voltou, reconheceu o Senhor, glorificou a Deus, engrandeceu o seu nome e levou a bênção da salvação. E isso é o que está acontecendo com a maioria. Lamentavelmente, prega-se a cura, prega-se o resultado final, mas não a bênção que é maior de todas, que é a salvação. Então a pessoa leva a cura do problema físico, contudo continua sem a salvação do Senhor. Pregam para as pessoas alcançarem a cura da sua enfermidade, conseguir emprego, restauração do casamento, ou a vitória em qualquer área de necessidade das suas vidas. Para isso acontecer, devem levar consigo uma garrafa de água, 1 quilo de sal, uma rosa perfumada, passar debaixo do manto, tocar na cruz, colocar a foto na arca da aliança, coloque a sua digital, sua impressão digital nas vestes do pastor que vai mergulhar no Rio Jordão. Campanha da aliança, o envelope do sacrifício. Devemos lembrar, irmãos, que o sacrifício é o dinheiro. São inúmeros rituais que eles criam para ver a bênção acontecer, mas nenhum deles vai dizer para você que isto se trata de simonia. E o que é simonia, pastor Vasconcelos? A simonia é o ato de comprar o direito da bênção e o poder, conforme está lá escrito em Atos capítulo 8, versículo 18. Isso você não vai ouvir. E veja qual foi o resultado daquele homem que tentou comprar o direito de ter o poder de Deus com o seu dinheiro. Eles também, irmãos, não vão dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pois, quando você utiliza algo para operar o que você deseja, logo o poder não está no Senhor, no Deus Todo-Poderoso que opera maravilhas, e sim naquele produto que os seus olhos veem o que você utilizou. Quando estendem a mão para fazer uma ajuda ao próximo, colocam no maior número de redes sociais possíveis, em mídias, em telejornais, na TV, e mostram para o mundo inteiro o que estão fazendo pelo seu próximo. Todavia, eles não vão dizer para você o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. As boas obras, irmãos, elas têm que ser feitas em secreto. E se não for assim, de maneira nenhuma receberão o galardão do Senhor. A mão esquerda não deve saber o que faz a direita. E se assim não for, são hipócritas. Veja
o que está escrito, Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. Desta forma, irmãos, eles vão ministrando um outro evangelho, que não o evangelho deixado pelo Senhor Jesus, não, um outro evangelho que não os ministrados, o ministrado pelos apóstolos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu aos Gálatas e disse que ainda que um anjo viesse e nos pregasse um outro evangelho, deveria ser considerado anátema, ou seja, maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Verdadeiramente é isto que eles são, irmãos, malditos, pois induzem aqueles que os seguem a não manter o foco no caminho correto, que é o Senhor Jesus, a santificação, o perdão, o arrependimento, a conversão e a salvação. Além do mais, irmãos, ele também atrapalha a vida daqueles outros ministérios que desejam pregar o evangelho verdadeiro, porque as pessoas estão habituadas, acostumadas a ouvirem um evangelho onde não há, na verdade, pregação de arrependimento, de conversão, do poder do Senhor Jesus, das obrigações que é preciso ter para ter uma vida santificada diante do Senhor, de examinar as Escrituras. Eles dificultam veementemente a vida também de outros ministérios, outros pastores que estão, na verdade, apregoando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Conforme Isaías 45, versículo 21, na parte C, está escrito: pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, está escrito: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se você que ficou até aqui e entendeu toda essa mensagem, irmãos, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu comentário. Você conhece algum pastor, algum ministério, né, que na verdade hoje não são poucos no Brasil e que estão nessa linha, nessa pegada aí desse evangelho, na verdade, distorcido? Você conhece? Deixa seu comentário e eu vou estar respondendo um a um, tá bom? Aproveita a oportunidade, irmãos. Compartilhe esse vídeo, ajude a essas pessoas que estão aprisionadas, não é, nesse método criado aí, desse evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade, que tira o foco da realidade e desvirtua a pessoa do caminho do Senhor, tá bom? Mas está ludibriando a boa fé das pessoas. Estes são mercadores do evangelho. Esses homens estão enriquecendo, fazendo fortuna, vendendo o evangelho do Senhor de maneira enganosa, para que as pessoas possam estar ludibriadas, acreditando e naquilo que elas veem, mas deixam de crer no Senhor Jesus, que no momento não pode ser visto presencialmente, tá certo? Forte abraço, continue com Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a minha, a sua, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, no próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço, até lá.